Olá, meu irmão, minha irmã, membro do movimento das equipes de Nossa Senhora. Nós estamos aqui para pensar um pouquinho sobre o capítulo 4 desse tema de estudo deste ano, que tem como centralidade a Eucaristia, fonte de missão. E aqui, neste quarto capítulo, ele traz o título Ele partiu o pão. Lembrando que no primeiro nós respondíamos a pergunta: o que procurais? No segundo, ele tomou o pão. No terceiro, ele deu graças. E agora então, ele partiu. Acompanhando então toda essa estrutura definida já pela Igreja através do sacramento da Eucaristia, na celebração eucarística. Uma das riquezas deste ano é justamente começar cada reunião compreendendo os objetivos pelos quais ela se organiza. Neste quarto encontro, ou neste quarto capítulo, nós temos como primeiro objetivo reconhecer o profundo significado do partir o pão, ou seja, na visibilidade daquele sinal, o que ele implica para a vida pessoal e a vida conjugal. E um segundo objetivo, celebrar a Eucaristia como sacramento de unidade. Caros casais, nunca se esqueçam que cada tema, cada reflexão, cada estudo deve nos ligar com o tema do ano, Eucaristia, fonte de missão. Ou seja, as conclusões às quais chegarem, as provocações que sentirem, deve sempre ter esse viés da missão, para não ficar apenas numa compreensão ou num novo conhecimento a respeito da Eucaristia, e sem associá-lo a elementos missionários na nossa vida como participantes da vida de Cristo e da vida da Igreja. Por isso, o tema nos convida, acima de tudo, a analisar a Eucaristia à luz do contexto da ceia judaica, para poder compreender o sentido da ceia cristã. Nós temos feito este paralelo, buscando elementos característicos da ceia judaica para compreender a Eucaristia nesse contexto da ceia cristã. Então, o primeiro objetivo nosso hoje na reunião é compreender o sentido da Eucaristia a partir da fração do pão. Eu recorro ao catecismo da nossa igreja, o catecismo da Igreja Católica, no parágrafo 1329, quando nós temos ali alguns parágrafos dedicados à denominação do sacramento da Eucaristia. Por isso, depois até convido você a verificar esses parágrafos 1329, 1330, e ali você vai perceber denominações da Eucaristia. E uma dessas diz fração do pão. Porque este rito próprio da refeição judaica foi utilizado por Jesus quando abençoava e distribuía o pão como presidente da mesa, sobretudo por ocasião da última ceia. Foi por este gesto que os discípulos o reconheceram após a ressurreição. Com esta expressão, os primeiros cristãos denominaram suas assembleias eucarísticas, ou seja, um dos primeiros nomes da Santa Missa foi fração do pão. Queria dizer com isso que todos os que comem do único pão partido, Cristo, entram em comunhão com Ele e já não formam senão um só corpo nele. Por isso, o segundo objetivo é justamente perceber como a Eucaristia constrói em nós um princípio da unidade.
Caríssimos, a fração do pão é um gesto prático de partir e fazer chegar ao outro. Partindo do Mestre, ele educa os seus discípulos e a Igreja para tornar este gesto de partir um gesto de vida e, acima de tudo, um dom para o outro. Na celebração da missa, nós temos no momento do Cordeiro de Deus, onde a visibilidade do sinal expressa este sentido de unidade e de comunhão. Fraciona-se, no entanto, Cristo permanece na sua totalidade em cada um daquelas partículas, daquele pedaço que, acima de tudo, nós recebemos. Cristo, acima de tudo, é repartido, mas permanece inteiro em cada pão, em cada hóstia consagrada que nos é entregue. Por isso, a consciência eucarística passa também na dimensão do matrimônio como uma expressão desse gesto de doar-se para o outro, alimentando-se do gesto eucarístico de doar-se, de partir-se. Nós e vocês, principalmente casais, conseguirão fazer o mesmo. Por isso, celebrar a Eucaristia na sua relação com o matrimônio é sempre perceber o que significa esse gesto total de doação na vida de cada um de vocês. Mas o tema de estudo traz para nós ainda um parágrafo sobre o sentido de deixar ir. E aí eu recorro ao próprio texto para dizer: quem não está disposto a deixar-se partir, não pode dar-se, não pode dar a vida, não pode aceitar a surpresa, a mudança, a contradição e o milagre de deixar-se partir para viver em unidade. O significado profundo da fração é aceitar um rompimento de nós mesmos a fim de adaptar o nosso ser e doá-lo para o outro, especialmente o nosso cônjuge, os nossos filhos, possa acolhê-lo, alimentá-lo e dar-lhe vida. Então, essa relação na experiência do casal, toda vez que participa da Eucaristia, ele é provocado, ele é motivado a fazer esse gesto no dia a dia da vida, de doação, de partir-se para que o outro possa se alimentar. O texto bíblico de referência deste capítulo é João 6, 1 a 14, quando, na experiência da passagem pelo mar de Tiberíades, Jesus realiza a multiplicação dos pães, ou seja, ali vai ser perceptível os sinais que ele operava em favor dos outros. Jesus experimenta Filipe para ver qual solução humana e terrena ele dá para o caminho para alimentar toda aquela multidão. E a solução está, acima de tudo, em Jesus, aquele que primeiro se entrega, aquele que primeiro se parte, aquele que primeiro se doa. Por isso, o texto bíblico quer ajudar-nos a entender que a partilha é um dom divino. A partilha é, acima de tudo, algo que nós aprendemos com Jesus. Por fim, destaco o ponto concreto de esforço do mês, a oração conjugal. Sabemos que em muitas realidades, isso torna-se um grande desafio. Como construir esta oração conjugal? Que não seja uma oração de um e do outro, mas a oração do casal, pela própria conjugalidade, pela família, pelos filhos, pelas necessidades. Por isso, dedicar um tempo, encontrar uma metodologia, encontrar um modo no qual os dois fazem de suas palavras uma única oração. Desejo que este quarto tema lhe ajude cada vez mais a compreender o que significa este partir, o que significa este doar-se
para a construção de um caminho de unidade. Lembre sempre, participando da Eucaristia, participando da Santa Missa, nós nutrimos tudo isso dentro do nosso coração. Deus lhe abençoe e até o próximo encontro.